Hello guys, how are you? I'm here again, and now we are going to correct our exercise, our putting into practice. Okay? Open your books on page 131. Ok? Vamos agora corrigir nosso praticando na página 131. Vamos ver quais são as alternativas corretas. Vamos prestar atenção aqui. Primeiro nós temos aqui esse cartaz, que nós temos duas lacunas que devem ser preenchidas. A primeira lacuna aqui, a segunda lacuna aqui embaixo. Aqui, pessoal, na primeira lacuna, diz que essa empresa aqui, a Armark, ela é liderada, né, ela é conduzida por Peter Amon. Então, aqui, liderada, isso é past participle, é particípio. Então, nós vamos ter que colocar o particípio do verbo lead, certo? Então, qual seria o particípio? Nós temos duas alternativas aqui, onde nós temos o particípio desse verbo. Nós temos a alternativa A e nós temos a alternativa D. Então, de cara, nós já descartamos todas as outras, certo? Na segunda lacuna, nós temos, se vocês observarem, nós temos aí o if, it, apóstrofo S, que é o it is. Isso significa dizer que eu tenho o verbo to be. Se eu tenho o verbo to be, na sequência eu devo ter um verbo no gerúndio, ou seja, um verbo com a terminação ing, ok? Então, nós devemos fazer o quê? Nós devemos colocar o segundo verbo com a terminação ing. Nós devemos colocar o segundo verbo no gerúndio, na língua inglesa, certo? Então, o primeiro verbo deve ficar no past participle e o segundo verbo no gerúndio, gerund, ok? Então, qual seria a alternativa correta? A alternativa correta seria a letra D ou a letra A? Bom, partindo do princípio que eu tenho que ter primeiro um verbo no particípio e depois um verbo no gerúndio, a alternativa correta seria a alternativa A, certo? Então, a alternativa A é a alternativa correta, certo? Então, bora lá. A segunda questão, nós vamos ter que completar as lacunas com os verbos adequados, certo? Então, qual seria a alternativa correta para completar essas lacunas? A primeira lacuna deve ser completada com o verbo no passado. Então, onde é que eu tenho aqui um verbo no passado? Eu tenho na alternativa D e na alternativa E. Eu elimino as outras alternativas. Na segunda lacuna, um verbo na base form. Aliás, no infinitivo. Então, to allow. Alternativa D, então, seria a alternativa correta. Depois um verbo no simple present, depois um verbo no futuro. Alternativa D seria a alternativa correta. Por último aqui, pessoal, aqui pergunta esses verbos, essas palavras, aliás, que estão destacadas no texto, com o número 1, 2, 3, 4 e 5. Seriam respectivamente o quê? Seriam verbos, substantivos ou adjetivos? Quais seriam as classes gramaticais dessas palavras? Aqui fala, pessoal, em present participle. Nós já estamos acostumados com o present, com o past participle, né, que é o particípio, o nosso particípio, né, aquele terminado em ado ou ido. E o que seria esse present participle? O present participle, pessoal, normalmente ele pode ser utilizado com os tempos contínuos. Normalmente vem após ele vem após o verbo to be, né, que é o nosso gerúndio, terminação ing, ou ele pode aparecer após alguns verbos comuns, né, nós já conseguimos ver que tem alguns verbos que exigem que o verbo que vem na sequência tenha a terminação em ing. Podem vir também após preposição, nós já vimos isso também. E podem vir também em início de frase. Então, o present participle, ele é utilizado da seguinte forma, após o verbo to be, é sempre com a terminação em ing. Seria basicamente o nosso gerúndio,
né? Então, ele pode aparecer como? Ele pode aparecer após o verbo to be, ele pode aparecer após alguns verbos comuns que exigem que o verbo que venha na frente para ficar no infinitivo, né? Que seria com a terminação de gerúndio, porém significando infinitivo, né? Para que não tenha a partícula to. Nós colocamos a terminação ing. Pode vir após uma preposição, que foi o que nós estudamos na unidade anterior. Após uma preposição ou início de frase, quando esse verbo está sendo colocado como sujeito da oração. Então, nesse caso, eu estou falando de verbos no present participle. Apesar da apostila não citar isso para vocês, quando vocês encontrarem esse termo present participle, que não é tão comum, é muito comum nós encontrarmos o past participle, que seria o nosso particípio, aquele terminado em ado ou ido na língua portuguesa. O present participle seria a terminação em ing, que em alguns casos representa o gerúndio e em outros casos representa o infinitivo, certo? Infinitivo esse que onde nós não devemos utilizar a partícula to. Ao invés de utilizarmos a partícula to, nós utilizamos a terminação ing, certo? Então, vamos ver aqui. Observando aqui o texto, eu pude perceber que nós temos esse linking, o scribing, que estão no present participle, tá? Nós temos o coding system, que é um adjetivo, que significa sistema de codificação. Então, codificação, que seria o adjetivo. Aí nós temos playing cards, que nesse caso aí, esse playing cards não é jogar cartas, e sim um jogo de cartas nesse contexto, tá? Então, seria um substantivo. Que mais? E training também seria present participle. Então, nós teríamos aí present participles, adjetivos e substantivos. Então, a alternativa correta seria a alternativa C, certo, pessoal? Então, eu espero que tenha ficado claro o que é present participle, que existe uma distinção entre o past participle, que é o nosso particípio propriamente dito, e o present participle, que entende-se pela terminação em ing, que em alguns casos ela é utilizada significando o nosso gerúndio, que é quando vem após o verbo to be, e em outros casos ela indica o infinitivo, que é quando vem após alguns verbos comuns, quando vem após preposição, quando vem iniciando frases, quando o verbo é colocado como sujeito da oração, certo? Então, nesse caso, nós estamos falando de infinitivo. Infinitivo esse que não deve ser precedido pela partícula to, certo? Então, a alternativa correta seria a alternativa C. Então, recapitulando, questão número 1, alternativa A, questão número 2, alternativa D, e questão número 3, alternativa C, certo? Então, vamos lá. Agora, pessoal, nós iremos passar para o nosso próximo conteúdo gramatical. Qual seria o nosso próximo conteúdo gramatical? Seria lá na página 135, nós vamos falar, nossa unidade inicia com o título I used to play soccer. Eu costumava jogar futebol. Eu acredito que todos vocês já tenham estudado sobre o used to e o be used to, só que para iniciar a nossa unidade, nós não vamos falar de cara sobre o used to e o be used to. Nós vamos falar sobre as linking words. O que são linking words? Em língua portuguesa, nós conhecemos as linking words como conjunções, tá? São as conjunções. Que nós temos as conjunções coordenadas, as conjunções subordinadas, mas aqui nós vamos estudar primeiro as conjunções coordenadas, né? Aliás, nós vamos estudar meio que misturado, né? Nós temos aqui as conjunções que indicam ideias contrárias, né? Que indicam contraste, ideias contrárias, que seriam aquelas nossas conjunções adversativas, tá? Então, quem é a mais comum delas? Se vocês observarem aqui nesse quadro, na página 135, 135, nós temos aqui a primeira das conjunções, que é a mais comum de todas,
as conjunções adversativas, ou a conjunção que indica a ideia contrária, uma ideia de contraste, que é o but. O but, que significa mas, que é a conjunção mais comum desse tipo, né? Ela serve para introduzir uma ideia contrária, que tem assim: he works hard, but he doesn't make much money. Que diz assim: ele trabalha duro, mas ele não consegue, não faz muito dinheiro, não consegue muito dinheiro. São ideias contrárias. Se a pessoa trabalha muito, pela lógica, ele deveria ganhar muito. Porém, aqui diz que ele não ganha muito dinheiro. Então, é uma ideia contrária. Para que servem essas conjunções? Para introduzirem ideias contrárias. Nós temos o however, que é a conjunção que serve para substituir o but, é que nem o porém aqui, que serve que é a conjunção que imediatamente substitui o mas, tá? Então, however, the book is expensive, however, is worth it. O que diz aí, pessoal? O livro é caro, entretanto, ele vale a pena. Então, sempre introduzindo ideias contrárias, ideias opostas. Although, even though, que significa apesar de. Although it was cold, they all went swimming. Apesar de estar frio, de que estava frio, eles foram nadar. Eles todos foram nadar. Então, normalmente, se está frio, as pessoas não gostam de nadar. No entanto, as pessoas foram, né? Todos eles foram. Então, está introduzindo uma ideia contrária. Despite, in spite of, também significa apesar de. Despite the bad weather, we went to the beach. Apesar do mau tempo, nós fomos à praia. Então, também ideia contrária. Nevertheless, nonetheless. São duas conjunções que não são tão conhecidas, que não são tão usadas por nós, que não somos falantes da língua inglesa, né? Mas que também existem, que também podem ser utilizadas. Que são palavras que servem como sinônimos para que a gente não utilize uma mesma palavra, para que a gente não utilize sempre o but, o but, o but. Então, nós temos que ter palavras sinônimas, né? There are serious problems in our country. Nonetheless, or nevertheless, we feel this is a good time to return. Existem sérios problemas em nosso país. Todavia, nós sentimos que é um bom momento para retornar. While, whereas, significa enquanto. He loves foreign holidays. While, whereas, his wife prefers to stay at home. Ele ama os feriados estrangeiros, né? Enquanto a esposa dele prefere ficar em casa. Então, aqui nós temos alguns, pessoal, muitas conjunções que têm ideia de contraste, certo? Que mais, pessoal? Nós temos agora aquelas que dão ideias de adição, que são as nossas conjunções aditivas, certo? São aquelas que dão ideia de adição, são as nossas conjunções aditivas, certo? A mais comum delas é o nosso e, né? Então, and, que é a mais comum, que é o nosso e. Bora ver, então. We were tired and sleepy. Dá ideia de adição, né? Nós estávamos cansados e sonolentos. We were tired and sleepy, né? Nós estávamos cansados e sonolentos. A próxima, also, to, as well. I play the guitar. I also play the sax. Gente, uma particularidade dessa conjunção aqui do also. Pessoal, como é que ela deve ser utilizada? Como é que ela deve ser utilizada? Prestem atenção, por favor. Se nós estivermos utilizando um verbo comum, que nem foi utilizado aqui, ó, I,
also play the drums, por exemplo. Se eu estiver utilizando um verbo comum, eu coloco o also antes desse verbo comum. Agora, se eu estiver utilizando o verbo to be ou um verbo auxiliar, que nem o have, que nem o has, se eu estiver utilizando um verbo modal, que nem o can, que nem o may, que nem o might, eu sempre coloco primeiro o verbo modal, o verbo to be, e depois que eu coloco o also. Por exemplo, I am also happy. Aqui eu disse, eu também estou feliz. Então, ó, se eu tenho o verbo to be, eu coloco primeiro o verbo to be e depois o also. Se eu tenho um verbo comum, eu coloco primeiro o also, depois o verbo comum. Assim acontece também com os verbos modais, que nós já estudamos, que é o can, que é o may, que é o might, ou com os verbos auxiliares, que nem é o caso do verbo have, do has, do had, certo, pessoal? Então, nós temos que nos atentar para essas particularidades. O que mais, pessoal? O que mais nós temos aqui? Nós temos também o to, que ele normalmente é utilizado em final de frases. Assim como o to, o as well tem o mesmo significado. Quando alguém diz assim, I love you, aí o outro vai responder, I love you too, ou I love you as well. Lá nos Estados Unidos se usa muito esse to. Lá nos países, lá na Inglaterra, por exemplo, no Reino Unido, se usa muito esse as well, tá? Ao invés do to. Eles não usam tanto o to quanto nos Estados Unidos. Eu, particularmente, prefiro o to. É mais fácil, é mais comum, é mais simples, mas o as well é muito utilizado lá na Inglaterra. Eu ouvia muito lá em Londres eles falando esse as well. Aí nós temos aqui, pessoal, o besides, moreover, furthermore, in addition to, que significam além do mais ou além disso. Que eles, aqui embaixo, assim, ó, essas palavras são usadas no início do período para adicionar outra ideia ou desenvolver um ponto de vista anterior, certo? Então, aqui, in addition to his apartment in Manhattan, he has an apartment in Milan. Aqui diz assim, ó, que além do apartamento que ele tem em Manhattan, ele também tem, aliás, ele tem um apartamento em Milão. Então, são conjunções que servem para adicionar ideias. Na sequência, nós temos aquelas conjunções que servem para dar uma razão, tá? Que são because of, o due to, e o since e o as. Bora lá. We can't go to Julia's party because we're going away that weekend. Nós não podemos ir para a festa da Júlia porque nós estaremos fora no próximo final de semana. Naquele final de semana. Nós não podemos ir para a festa da Júlia porque nós estaremos fora naquele final de semana. O because of, que significa por causa de. There were so many people in that shop because of the sale. Havia muitas pessoas naquela loja porque ela estava em promoção. Por causa da promoção, né? E assim, pessoal, todas essas conjunções aqui, elas servem para mostrar uma razão. Lá embaixo nós temos aquelas que servem para mostrar um resultado, que são therefore, o consequently, que significam portanto. Harry didn't study, therefore he failed the exam. Diz que o Harry não estudou, portanto ele falhou na prova, né? Nós temos o so, que significa então ou por isso.
It was very hot, so we went swimming. Estava muito quente, então nós fomos nadar. Então, são aquelas que servem para introduzir um resultado. Tem aquelas que servem para dar um exemplo, que são for example, for instance e such as. Aquelas que servem para sintetizar algo, que são in short, in brief, in conclusion, to sum up ou in summary, tá? Que significam em resumo. So, you didn't enjoy the party much. In brief, no. Então, você não se divertiu muito na festa? Aí ele assim, em resumo, não. Aí na sequência aqui, pessoal, nós temos o used to e nós temos o be used to, certo? Então vamos prestar atenção aqui um pouquinho no used to, no uso do used to e do be used to, certo? Vamos acompanhar aqui como é que eu utilizo um e quando é que eu utilizo o outro. O used to, ele é utilizado para falar de algo que eu costumava fazer e que eu já não faço mais. Algo que eu fazia no passado e que hoje eu já não faço mais, tá? Então vamos prestar atenção aqui. Esse é o used to. Used to. Por exemplo, Ana used to play the guitar. Ana used to play the guitar. Ana costumava tocar violão. É uma coisa que a Ana costumava fazer e que ela já não faz mais. Então, isso é um costume lá do passado, que não acontece mais. E se eu quisesse essa frase, como vocês podem observar, used, o verbo está no passado. Se eu quisesse colocar essa minha frase na forma negativa, o que eu faria? Na forma negativa, essa frase ficaria Ana didn't use, tá? Então, eu coloco o auxiliar do tempo passado, que é didn't, e volto o verbo para a base form, certo? Anna didn't use to play the guitar. Certo? E na forma interrogativa, seria did Anna use to play the guitar? Sempre lembrando, pessoal, que o verbo que aparece depois do used to sempre vai ficar na base form. Por que ele vai ficar na base form? Porque eu já tenho to. E o to, ele vai servir para deixar esse verbo no infinitivo. Então, obrigatoriamente, esse verbo que vem após vai ficar na base form, certo? Então, isso aqui é o used to. Para que ele serve? O que ele significa? Costumava, tá? Serve para mostrar algo que eu costumava fazer, que hoje eu já não faço mais. Entendido? Agora vamos falar do be used to. O be used to é algo que eu costumo fazer, é algo habitual no tempo presente, certo? Agora aqui nós vamos utilizar o verbo to be, tá? Be used to. Vamos ver aqui a diferença entre o used to e o be used to, tá? Quando nós falamos de be used to, acompanhe, por favor, lá na página 136, tá? Be used to. Bora lá, então. A estrutura é sujeito mais verbo to be nas formas am, is ou are, mais used to, mais verbo com a terminação ing, mais um complemento quando for necessário, tá?
Então, essa é a estrutura. A estrutura é essa aqui, certo? Do be used to. Já modifica um pouquinho, o verbo tem que ser com a terminação ing, já não é mais na base form. Apesar do to, nós temos que colocar a terminação ing, certo? Aqui é o que eu costumo fazer no tempo presente. Então, aqui, ó. Ana, como é com o verbo to be, a forma do to be que combina com Ana é is. Ana is used to play the guitar. Ana costuma tocar violão. Agora, uma coisa que ela costuma fazer agora, no tempo presente. Ana costuma tocar violão, certo? Agora, no tempo presente. Professora, eu quero passar essa frase para a forma interrogativa. Gente, comenta com o verbo to be. Nós só fazemos a inversão, certo? Na forma interrogativa, nós só invertemos. Vai ficar is Ana used to play the guitar. E na forma negativa, vai ficar Ana isn't used to play the guitar. O nosso assunto é esse de hoje, tá? As linking words e o used to e o be used to. Eu espero que vocês tenham entendido. O used to, que eu costumava fazer e que eu não faço mais, e o be used to é aquilo que eu costumo fazer hoje em dia, no tempo presente, certo? Lembrando que o be used to, após o be used to, a gente usa um verbo com a terminação em ing, certo? Entendido? Então, para casa vai ficar o praticando, o último praticando, na próxima aula. Nós faremos esse praticando e faremos a revisão do nosso livro, tá? Então, fiquem com Deus. God bless you and see you next class. Bye, bye.